Amém, aleluia. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Vamos ter uma comunhão um pouco em cima do capítulo 3 do livro do nosso amado irmão Miguel Mar, Amar a Vinda do Senhor. Vamos falar principalmente do capítulo 3, algo que é muito prático para cada um de nós, que está na página 38 em diante, que nós não vamos ler aqui, só estou mencionando, que é lutar contra os inimigos, né? Dois inimigos. O primeiro inimigo está dentro de nós mesmos, que é a nossa vida da alma. O segundo inimigo é o inimigo exterior, que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 6, que está relacionado com o diabo e seus príncipes, suas potestades, que comandam toda a terra e que são distribuídos por países. Tem um versículo, eu não vou entrar em detalhe porque não dá tempo, mas quando aqueles demônios ali que estavam naquele jovem ali gadareno, quando o Senhor os ia expulsar, uma legião, uma hoste de demônios, o que os demônios pediram ao Senhor é que não os tirassem daquele país. Depois vocês olham esse detalhe. Isso quer dizer que o inimigo ronda a terra e vai instituindo principados e potestades em cada lugar. E nesses lugares você tem então hostes malignas para atuarem, porque elas não são onipresentes, elas não são oniscientes e nem são onipotentes. Só o Senhor Jesus é onipresente, onisciente e onipotente. Só o Senhor conhece todas as coisas, porque o Senhor Jesus, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é a origem de todas as coisas, e tudo foi feito por meio dEle, para Ele, e nele tudo subsiste. Mas o inimigo de Deus, composto de anjos caídos, cujo líder é o adversário de Deus e da igreja, que é Satanás, o diabo, o nosso adversário, ele ronda a terra. Ele não é capaz de estar em toda a terra ao mesmo tempo, mas ele institui demônios, ele institui seres espirituais, os quais são os nossos inimigos exteriores, e que diariamente quer acampar ao nosso derredor como um leão que ruge, para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, essa palavra não é fácil, né? Porque essa palavra ela vem tocar em algo muito importante para que nós possamos avançar. Nós estamos numa época extremamente complicada do ponto de vista secular. Nessa época, com certeza, o inimigo está usando todas as suas forças. Não é para destruir o Brasil, não é para trazer problemas econômicos apenas. Mas o alvo do inimigo, do diabo, é enfraquecer aqueles que têm posse do candelabro de Deus, aqueles que sustentam a unidade do corpo de Cristo. Então o inimigo quer abalar hoje a base da economia de Deus nessa terra, que são aqueles que se posicionaram,
que vivem debaixo de um falar profético, que vive debaixo de um falar que tem um leme, que tem uma direção, que tem uma visão. O inimigo quer enfraquecer-nos, porque nós conhecemos a economia de Deus, porque nós conhecemos o plano eterno de Deus. Portanto, amados irmãos, a palavra do Senhor, nesses dias, é uma palavra para mostrar primeiro que a nossa luta exterior não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, não é contra o ser humano. A nossa luta, nós que o Senhor colocou na vida da igreja, que tem falado palavras há muitos anos ou várias décadas já, palavras que têm mostrado para nós que nós temos uma meta, nós temos um alvo, nós temos um caminho a seguir, e que nós temos um governo que não é o governo dessa terra, mas é aquilo que o Senhor revelou para nós, que é o mundo que há de vir, que Deus colocou não para anjos, mas para você e eu, administrarmos juntos com o cabeça que é o nosso Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele já nos comissionou e já nos deu essa visão. Agora, essa palavra que o Miguel liberou para nós, mostra nitidamente que o velho homem interior ali, ele quer danificar a obra de Deus dentro de nós. O homem interior, que é a própria vida da alma danificada, ela quer impedir que nós sirvamos ao Senhor. Por isso ele usou 1 Coríntios, vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 9, vocês se lembram? O exemplo que Miguel usou, ele fala no versículo 16. Então 1 Coríntios 9, 16 fala: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação ou essa necessidade. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. Isso mostra que nem sempre Paulo tinha forças, nem sempre ele fazia de boa vontade, nem sempre ele estava cheio de entusiasmo. Muitas vezes ele, ou a maioria das vezes, ele tinha que bater em si mesmo para correr a carreira, porque há um inimigo dentro de nós querendo nos puxar para trás. Ele não quer que nós acordemos cedo para buscar o Senhor. Ele não quer nos deixar reunir no grupo familiar de cuidado mútuo e multiplicação. Ele não quer deixar que nós estejamos firmes na vida da igreja, um com os irmãos. O inimigo, ele nos puxa para baixo, ainda mais nessa época agora. Quanta canseira, andamos cansados, o tempo passando tão rápido, parece que não dá tempo para fazer mais nada, e nós estamos andando como que arrastando. Isso aí também tem a ver com o inimigo interior, que é a nossa vida da alma, que de maneira maligna, de maneira tão esperta, a serpente introduziu no homem Adão, no velho Adão, essa natureza, que está dentro da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que leva você a ficar nesse nível de certo, errado, certo, errado, certo, errado,
aí você pensa assim, eu estou certo, o outro está errado, ou então você analisa quem é que está certo, irmãos, e quem está errado. Não tem ninguém certo e nem errado. Mas o Senhor vem nos iluminar, não é isso? O Senhor quer falar para nós que Paulo também tinha essa luta, que ele também esmurrava o corpo. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então Paulo às vezes fazia constrangido isso aí. É então a responsabilidade. Miguel falou para nós isso, irmãos. Uma vez que estamos hoje na vida da igreja, nós temos responsabilidade pelos irmãos, pelos filhos dos irmãos, pelas irmãs, pelas famílias. Nossa responsabilidade não é com as coisas dessa terra. Nossa responsabilidade é fazer com que os irmãos sejam vencedores, sejam apresentados plenos, vitoriosos, diante do nosso Senhor, diante do tribunal de Cristo. Nós vamos chegar e vamos levar os irmãos juntos vitoriosos. Então essa é uma responsabilidade. Muitas vezes temos que fazer sábado à tarde, né? Eu precisava tanto tirar uma soneca no sábado à tarde. Ou então, né, temos compromisso com os jovens. Precisamos abraçar os jovens, abraçar essa juventude que está tomando posse do encargo de Deus. Precisamos ajudá-los a administrar. Precisamos colocar fogo no espírito deles. Não podemos deixar nenhum irmão esfriar-se e perder o seu amor, ou deixar o amor se esfriar de quase todos. Nós não podemos deixar o amor, que é o próprio Deus, Deus é amor, que é a vida de Deus dentro de nós. Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Essa é a vida que de glória em glória está nos transformando, que é capaz de vencer o inimigo interior, é capaz de aniquilar a nossa vida da alma, é capaz de colocar a vida da alma na cruz. Essa vida de Deus, que é o próprio Deus, o Espírito, que foi outorgado em nós, que um dia nos libertou. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, quando eu experimentei Jesus na minha vida, o time de futebol que eu torcia por ele, que eu gostava, foi por terra. E eu digo com vocês, eu fui totalmente liberto do futebol. Eu posso falar porque eu tenho essa experiência na minha salvação. Aí vejam bem, digamos que você quer que seu time ganhe, aí você vai lá e ajoelha diante do Senhor, e você fala: Senhor, faça o meu time ganhar esse campeonato. Vocês acham que o Senhor vai ouvir essa oração, irmãos? De maneira alguma o Senhor vai ouvir essa oração. Agora, o que tem dentro de mim? O Senhor falou que é tudo que pedir, né? Tudo é pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra. Mas, irmãos, coração impuro, se eu vou diante do Pai, que tudo concede, que é capaz de fazer todas as coisas, já com nomes, já com coisas definidas, de maneira alguma, coração impuro, nós precisamos ter um coração puro na oração. Eu não posso orar pensando nisso ou naquilo já, porque eu acho que aquilo é o melhor. Eu não posso. Os irmãos já entenderam o que eu quero dizer. Não quero entrar em detalhes, mas vejam, amados irmãos, nosso coração, o inimigo não pode enganar a igreja do Senhor.
O inimigo não pode enganar-nos. Nós oramos segundo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Quando o Senhor, exatamente, quando o Senhor foi orar, ele sentia que apenas com um sopro, com apenas uma palavra, Satanás pode ser lançado no lago de fogo. Se o Senhor Jesus dissesse uma só palavra, toda potestade maligna e todo principado, incluindo a velha serpente, seriam imediatamente lançadas no fogo que arde com enxofre, que é o destino do diabo, do falso profeta e do anticristo, que já está reservado. O Senhor poderia ou não poderia lançá-los no lago de fogo imediatamente? Assim como o Senhor lançou numa manada de porcos aqueles demônios e depois lançou-os no abismo, o Senhor não pode fazer isso? Então por que o Senhor, quando foi diante, ali no Getsêmani, 3 vezes orando diante do Pai, como Filho de Deus, unigênito de Deus, único que podia revelar Deus para o homem, porque Ele é o verbo, a expressão única de Deus na terra. Aquele homem ali, orando diante do Pai, ele dizia: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero. Fala, irmãos, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sim como tu queres. 3 vezes o Senhor orou uma oração: não é a minha vontade. E se o Senhor quer fazer algo nesse país que não é segundo a minha vontade, irmãos, é a vontade dEle, porque Ele precisa tratar, Ele precisa salvar. O evangelho do reino tem que chegar até as pessoas. Senhor, não faça para eu ter riquezas materiais, não faça para eu ter tranquilidade na minha vida, não. Faça segundo a tua vontade. Irmãos, nós não podemos ser enganados pelo inimigo de Deus. Nós precisamos estar com a consciência limpa. Nosso coração é para Cristo e a igreja, é para a obra do Senhor. Nós estamos aí acima de todo esse governo. O Senhor nos colocou para governar o mundo que há de vir, para sermos vencedores. Não podemos nos nivelar, não podemos nos envolver com as coisas da carne. Os frutos da carne, facção, divisão, ódio, ira. Nós não podemos deixar essas coisas danificarem a igreja do Senhor. Danificar como fermento a nossa vida, porque depois nós vamos sentir o que perdemos. Se algo danifica a nós, nós vamos sofrer danos com isso, irmãos. Não vale a pena. Não vale a pena torcer para esse ou para aquele time, irmãos. Não vale a pena. Esses times não são do Senhor. O Senhor tem algo maravilhoso preparado para a sua igreja. Se eu falar para você, irmão, se eu ficar passando para você qual é o meu candidato, eu vou danificar você. Sabe por quê? Porque o meu candidato não é o candidato de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não vamos deixar essas coisas invadirem o nosso interior e tirar a nossa paz. Nós somos do Senhor. Nós amamos os irmãos. Os irmãos mandam as suas expressões, os seus desejos,
qual que é o seu pensamento. Já pensou se eu olhar e falar, já não gosto mais desse irmão, já não gosto dele, não sou a favor, esse irmão está totalmente errado. Você já pensou o que o inimigo está fazendo e está fazendo nos irmãos em todo o Brasil? Todos os grupos cristãos. Irmãos, primeira igreja que foi totalmente, o Senhor não elogiou, pelo contrário, o Senhor condenou. Foi a igreja em Pérgamo. Casamento com o mundo, com a política, com o Estado. Nenhum de nós deveríamos estar envolvidos com política ou com o Estado. Nenhum de nós deveríamos estar falando. Se você quiser concorrer, ir lá concorrer como sua pessoa, cidadão, não tem problema. Mas falar em nome de Deus, isso aí vai ter problema com o Senhor. Porque está arrastando muitos irmãos para o quê? Para a divisão, para a facção. Irmãos, vocês jamais vão ouvir da minha boca falar quem é que eu votaria ou não votaria, eu não estou preocupado. Isso aí eu ganhei do Senhor. Estou liberto dessas coisas. Quero que o Senhor ilumine cada irmão. Pensem no inimigo interior. Nós não estamos claros de nada disso. Deus não trouxe revelação para nós. Você orou e Deus te revelou isso? Não te revelou. Então como que eu posso influenciar a minha esposa ou a minha filha? Eu não interferi nem mesmo com a minha filha quando ela foi fazer a prova dela para a graduação, a prova do Enem. Pergunta para ela se eu já interferi em alguma coisa nesse aspecto. A única coisa que eu falo para os meus filhos, ore, busque o Senhor, ganhe luz do Senhor, irmãos. O Senhor está conduzindo todas as coisas. Você está escrito no livro da vida. Por isso, amados irmãos, esse é um ponto que está relacionado com o nosso coração e que se aplica a todas as coisas em termos de oração. Quando vamos orar, nós temos que estar esvaziados, totalmente esvaziados. Aí vamos ver aqui, né? Vamos entrar um pouco na palavra em Mateus capítulo 5. Não, irmãos, não estou falando isso para que você fique pesado, nem fique acusado porque aconteceu isso essa semana ou aquilo, de maneira alguma. Pelo contrário, irmãos, esse é um momento de reflexão no Senhor. Nós somos a expressão de Deus nessa terra. Nós somos o sal da terra. Você é o sal da terra, irmão? Nós somos, o Senhor Jesus, ele falou assim, eu sou a luz do mundo, não é isso? Mas depois também ele falou que, no versículo 14 de Mateus capítulo 5, vamos ler o versículo 14 de Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia! Então a oração do Senhor Jesus, né? Irmão Voltaire aqui lembrou, que nos ensinou, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, fala, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos de pé orar, ler essas duas porções, 9 e 10. Amém. Amém.
Amém. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí nessa oração, diz a segunda parte relacionada com a nossa pessoa. Primeira parte relacionada com a vontade de Deus, que é santificar, que nós santifiquemos o nome do Senhor. Que é orar, é buscar todo o tempo, como o Rubens falou para nós ontem à noite, exercitar o nosso espírito, invocando o nome do Senhor. O nome do Senhor, Ele nos lava, Ele nos leva ao quê? A estar no Espírito. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Amém? Então nós com o coração esvaziado, nós invocamos o nome do Senhor e falamos, Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Aleluia, Senhor, assim como ela já é feita nos céus, faça, Senhor, aqui na terra. E se o meu candidato perder, ainda assim o Senhor vai fazer a vontade dele. Aí depois vem a segunda parte relacionada com o homem, conosco. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Senhor, abençoa a minha prateleira. Senhor, abençoa a minha geladeira. Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, encha a minha sementeira. Senhor, o pão de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Aí vem, perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Nós somos devedores. Senhor, eu sou um devedor. Irmãos, eu não quero dizer que eu sou espiritual. Essa palavra é para mim também. É diretamente para a minha pessoa. Senhor, perdoa-me. Perdoa as minhas dívidas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí isso pode ser relacionado até mesmo com questões de dívida mesmo, material. E depois fala, e não nos deixe cair em tentação. Senhor, não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Senhor, livra-nos da agora, eu vou sair para trabalhar, eu vou enfrentar esse trânsito. Vão haver coisas más. O inimigo está rondando essa cidade. Até mesmo as leis instituídas pelos homens, elas vão danificar o seu bolso. Você passa distraído num sinal, você toma uma multa. Senhor, livra-me do maligno. Senhor, meu dinheiro é para Cristo e a igreja, é para ofertar. Senhor, livra-me de distrair. Aí vem aqui, olha. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí vem um desfecho dessa oração que o Senhor fala no versículo 14. Fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, olha só, isso completa essa oração. Quer dizer que essa oração tem muito a ver, a nossa parte, com perdoar e não odiar. Todo homem precisa ser salvo. Precisamos orar por todos, enquanto estão nessa terra. Desde aquele que você julga como totalmente errado, aquela pessoa totalmente errada, não está dentro do nosso padrão, do seu padrão,
é uma pessoa que está encaixada no submundo do pecado. Até essa pessoa, eu preciso interceder por ela. Não é isso, irmãos? Senhor Jesus, todas as pessoas precisam da nossa oração e do nosso perdão e da nossa misericórdia, do nosso amor, da nossa compaixão. Todas as pessoas precisam de nós, porque nós somos o sal da terra. Nós é que temperamos essa terra. Nós é que trazemos o tempero no trabalho para as pessoas que estão ao lado. As pessoas não conseguem mais viver sem que nós estejamos do lado delas ali. Se nós entramos de férias, elas sentem falta de nós. Por quê? Porque o nosso viver, o Cristo que está em nós, está ali naquela esfera. Nós fazemos diferença, irmãos, onde nós vamos. Deus hoje olha para essa terra como treva pura, só treva. Mas Ele vê pontos luminosos. Nós somos a luz desse mundo. Nós estamos carregando no nosso espírito a lâmpada de Deus dentro de nós. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E o Rubens nos falou que nossa lâmpada, que é a nossa vasilha, que é a nossa alma, ela não pode deixar ser influenciada por esse inimigo da vida da alma, que faz parte, é uma parte do nosso DNA, que danifica, que nos trouxe doenças, fraquezas, que entrou no nosso DNA e nossa vida vai só envelhecendo, envelhecendo, até que um dia esse corpo não aguenta mais e ele vai ter que ser sepultado. Não tem como, porque o inimigo introduziu a morte na nossa carne, que opera continuamente. Cada dia nós temos um problema, né? Vamos ficando mais velhos, cada dia tem uma dor diferente. Tá certo? O envelhecimento, por causa do pecado na carne, por causa do veneno que foi introduzido no nosso corpo. Por isso que Paulo sabia que em mim mesmo, ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum. E mesmo assim ele quer fazer o bem, mas ele acaba pensando o contrário e fazendo o mal. Ontem eu estava elaborando, aí de repente, né, surgiu um assunto, aí eu perdi minha paciência no assunto. Estava elaborando, irmãos, ali. Então, eu quero fazer o bem, mas acabo o quê? Fazendo o contrário. Estava elaborando, daí a pouco surgiu a questão de um nome ali, o nome de um dos filhos ali. E eu falei, não, esse nome é isso aí. Não, aqui eu vou te mostrar, eu quero te provar que eu estou certo. Tá certo? Quando eu vi, eu já estava fora do espírito, fora do labor, e falei para o Senhor, Senhor, que vergonha para mim. Esse homem é uma vergonha. Isso é Paulo falando. Que miserável, né? Que homem é esse? Que pessoa é essa que está dentro de mim? Isso é o inimigo interior, que se pudesse já tinha te destruído, tá certo? Como todos os do Velho e Antigo Testamento ali na época adâmica, todos viveram tantos centenas de anos, mas morreram. Mas aleluia! Aleluia que nós cremos naquele que é a ressurreição e a vida. Aquele que é o Espírito, que conhece a nossa natureza, a nossa humanidade, e que está nos transformando de glória em glória, não é isso? Aleluia! Não através de nós, mas através da sua própria imagem. O Senhor, o Espírito, está nos transformando. Então, irmãos, não que nós vamos deixar de fazer as coisas que tem que fazer, seculares, exercer o que você pensa que é certo, não tem problema. Se você pensa que é isso mesmo, você pensou, mas eu quero, e nós precisamos de uma palavra que não nos deixe contaminar o coração, não nos deixe ficar envolvidos, não nos deixe, sabe o quê?
depois do Senhor vir falar algo e tocar na nossa consciência, nós vamos ficar muito muito tristes. Quando somos iluminados, ficamos muito tristes. Mas a palavra de Deus vem para nós, não é isso? Para nos lavar, para nos iluminar, também para nos deixar muito confortáveis, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Fala para o irmão do lado desse versículo, porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida, aleluia, mas é justiça e paz e alegria no Espírito, aleluia. Amém, aleluia. Ainda no capítulo 5 de Mateus, vamos ler aqui as bem-aventuranças, vamos ler juntos. Vamos começar o versículo 1, vamos até o versículo 12, tá bom? Vamos ler, as irmãs leiam o versículo 1, os irmãos o 2, então as irmãs os ímpares e os irmãos os versículos pares. Por favor, irmãs, leiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os irmãos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, as irmãs, os humildes de espírito, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Aleluia! Então, irmãos, vejam, hoje o Brasil está como igualzinho os Estados Unidos, isso é um fenômeno praticamente em toda a terra, que tende a aumentar, que é fazer com que metade da população fique contra a outra metade da população. Isso se chama polarização. Eu estou desse lado, você está desse lado. Somos totalmente opostos. Se você não é do meu lado, vou te tirar do meu WhatsApp. Se você não concorda comigo, você não faz parte mais das minhas relações sociais. Isso aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu no Brasil. Está acontecendo essa polarização, essa divisão, essa facção, de maneira que você vê um discurso de ódio e de palavrões. Toda pessoa que fala palavrão tem um demônio do lado dele. O palavrão é palavra torpe, é fruto da carne, das trevas. Você pode não estar endemoniado no seu interior, na sua pessoa, no seu espírito. Mas o demônio age por meio da carne. E a carne se expressa por meio da alma, da mente. Por isso a mente posta na carne dá para a morte,
mas a mente posta no Espírito é vida e paz. Então, essas coisas que trazem o ódio, a ira, é o que o inimigo quer fazer com as pessoas. Levantam grupos, tem grupos pagando jovens para expressar liberdade, grupos ricos para causar tumulto na sociedade. Vocês precisam ler muito, aprofundar. Irmãos, eu tenho lido muito, muito. Eu tenho visto como que o inimigo quer realmente enganar. E esse é o caminho da iniquidade, né? A iniquidade, ela vai se tornar tão forte que as pessoas já não vão acreditar em mais nada. A primeira coisa que o espírito do iníquo quer fazer é tirar a credibilidade dos cristãos. É fazer com que o cristão fica dentro das suas igrejinhas, com a sua mente pequena. É isso que querem falar e que falam. Os cristãos estão dentro da sua igreja ali, com a sua mente pequena, então a atitude delas, elas não pensam, não fazem. E dessa maneira as pessoas não vão receber o evangelho de Cristo, o evangelho da paz, o evangelho do reino. Por quê? Porque acreditar em crente, eu vi os crentes fazendo a maior bobagem durante a eleição, durante um movimento tal, durante tal. A maioria, os irmãos concordam com o que eu estou falando, irmãos? Vocês têm visto isso aí? Então o inimigo, veja, nós precisamos ser pessoas que têm a sabedoria de Deus. Nós não temos que ter sabedoria dos homens, nós temos que ter a sabedoria de Deus. Tá? Porque para Deus, os sábios são loucos. Mas a loucura em Deus é sabedoria de Deus. Nós temos que ter a sabedoria de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos apacentar uns aos outros. Nós precisamos perceber que não é a pessoa, não é isso, não é aquilo, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra algo extremamente inteligente, que já está nesse mundo há milhares de anos, que danificou a terra e Deus a restaurou em Gênesis, que fez com que a terra ficasse sem forma e vazia, em trevas, pairando as trevas ali. Essa mesma criatura que foi capaz de arrastar 1/3 dos anjos de Deus consigo, ela é muito inteligente, muito mais inteligente do que nós podemos imaginar. E aí a gente começa a pensar que não, é fulano, beltrano, ciclano. Não, irmãos, o inimigo de Deus, ele é astuto, ele é experimentado, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Amém? Para destruir as obras do diabo. Então, se nós voltamos para aquele que é o centro de todas as coisas, buscamos luz no Senhor, nós ganhamos o que? Sabedoria de Deus. Nós não julgamos segundo os vieses, né? Sabe o que é viés, né? Viés, por exemplo, eu que estudo uma doença, se eu começar a estudar aquela doença, partindo do suposto que, vamos supor, limão faz bem para essa doença. Então, se eu começar falando limão faz bem, então eu já introduzi o quê? Um viés. Aí eu vou fazer minha pesquisa toda tentando provar que o limão faz bem. E no final das contas, vou acabar tendo algum resultado na minha pesquisa, mostrando que de alguma maneira o limão, né, faz bem. Isso se chama pseudociência. É pseudociência. E olha, se você olhar, está cheio de pseudociência. Se você começar a acreditar numa coisa e começar a defender e provar, você vai acabar mostrando para todo mundo que aquilo ali
né, baseado naquela verdade que você pressupunha, irmãos, isso se chama viés. Quem mexe em pesquisa não pode ouvir, ele tem que fazer uma prova e uma contraprova. É a tal da prova dos 9, né? Vocês lembram? Todo mundo aprendeu a fazer a prova dos 9, né? Então, muito bem, louvado seja o Senhor. Então, aí diz que o Senhor, a primeira palavra dele para nós é: bem-aventurados os humildes, os esvaziados de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Aí ele fala assim, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não está falando bem-aventurados os que riem, os que dão gargalhadas, né? Não impede você dar suas risadas, mas ele está falando que aqueles que choram pelas coisas do Senhor, que estão vivendo a vida da igreja, choram pelos irmãos, né? Apocalipse capítulo 7, aí todos esses que choram serão conduzidos aos pastos verdejantes. O Senhor mesmo enxugará deles todas as lágrimas. Aí no 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Senhor, eu preciso ser manso. Fala assim, ó, Senhor, eu preciso ser manso. Senhor, eu preciso ser manso, Senhor, eu preciso ser manso. Eu preciso da mansidade do Senhor Jesus. Mesmo indignado, mesmo falando coisas nele enquanto ele carregava a sua cruz. Foi moído, foi ali o povo falando, você salvou muitos, mas não é capaz de salvar a si mesmo, né? Mas ele disse, Pai, não lhes impute esse pecado. Senhor cheio de amor, de misericórdia, de mansidão. Versículo 6 fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão. Justiça é crer, justiça é apresentar Cristo como Salvador, como o único Deus e o único que pode salvar as pessoas. Justiça é crer em Jesus. Justiça é apresentar Cristo diante do Pai. Aleluia! Que mais? Justiça é confessar o nome do Senhor. Aleluia! Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, esse versículo é o versículo chave dessa manhã. O Senhor quer que, independente do que aconteça, nós vamos estar limpos de coração. Vamos trazer nossa oração pura diante do Senhor. Não vamos introduzir um viés na nossa oração. Não vamos criar algo, falar assim, Senhor, é isso ou aquilo, então o Senhor abençoa. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que orar como o Senhor orou ali, Pai, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Amém? Vou terminar aqui. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Fala, fica de pé e fala para o irmão do lado. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém.